Olá, quinto ano, eu sou a professora Edneia, professora de matemática de vocês. E nessa aula nós vamos falar da multiplicação de números naturais. Nós vamos falar de situações em que nós vamos resolver uma multiplicação utilizando soma de parcelas iguais, disposição retangular e combinatória, fazendo combinações. Vamos começar com a soma de parcelas iguais, a adição de parcelas iguais. Vamos à seguinte situação. A turma de Maurício está estudando plantas e visitará o museu. Cada aluno deu R$ 10 para pagar o aluguel do ônibus que os levará ao museu. São 30 alunos e os professores não pagam. Quanto foi arrecadado para pagar o aluguel do ônibus? Nós vamos resolver essa situação utilizando a adição de parcelas iguais. Cada aluno vai levar R$ 10. Se são 30 alunos, nós teremos que somar 10 30 vezes. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. 30 vezes. Como é um número fácil de usar um cálculo mental com ele, nós sabemos que vai dar R$ 300. Mas, se não for um número que nós utilizamos um cálculo mental com facilidade, números altos, números grandes, por exemplo, vai ficar difícil você fazer o cálculo mental. Então, o que você faz? Você vai precisar fazer o algoritmo da multiplicação. O que é o algoritmo da multiplicação? A continha de vezes. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar as mesmas quantidades dessa situação que nós acabamos de observar, que é os 30 alunos e a quantidade de dinheiro que cada um vai dar. Então, fica 30 vezes 10, que nós sabemos que vai dar 300. Como que eu vou resolver utilizando o algoritmo? Vou montar a continha. 30 alunos vezes os R$ 10 que cada aluno vai dar. Então, nós temos uma continha de vezes com 2 algarismos no multiplicador. O multiplicador é esse número aqui, ó. 2 algarismos no multiplicador, o 0 e o 1. O 0 na casinha das unidades e o algarismo 1 na ordem das dezenas. Então, para resolver essa multiplicação com 2 algarismos aqui, ó, no multiplicador, nós começamos com as unidades, depois com o algarismo que está na dezena. Multiplicamos primeiro 0 vezes 0, depois 0 vezes 3, ponho a resposta aqui embaixo. Depois eu multiplico 1 vezes 0 e 1 vezes 3 e coloco a resposta aqui embaixo. Depois eu somo as duas respostas e vou encontrar o resultado dessa multiplicação. Vai ficar dessa forma, ó. Tá vendo? Aqui eu multipliquei 0 vezes 0 igual a 0, 0 vezes 3 igual a 0. Terminei a multiplicação com o número que está na unidade, eu passo para o algarismo que está na dezena. E como aqui é a ordem das dezenas, significa que esse 1 aqui, ele não vale apenas 1, ele vale 10, por causa da ordem que ele se encontra. Então, como ele vale 10 e não apenas 1, a resposta de 1 vezes 0 vai ficar embaixo dele. Que é 0, né? 1 vezes 0 é igual a 0. Vai ficar embaixo do 1, na ordem das dezenas. Então, eu preencho aqui, ó, embaixo do 0 aqui, que está na ordem das unidades, eu preencho com 0. E esse outro 0 aqui, que está embaixo do 1, que é dezena, é o resultado da multiplicação de 1 vezes 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. Do ladinho aqui. Agora, eu somo as duas respostas. 0 mais 0 igual a 0, 0 mais 0 igual a 0, 3 mais nada, 3. 300. Encontrei a resposta. Então, resolvendo essa situação, problema, eu fiz um cálculo e agora eu preciso ter uma resposta. Foi arrecadado R$ 300 para o aluguel do ônibus. Agora, vamos resolver uma situação utilizando a disposição retangular. Temos aqui essa situação. Isso aqui é uma planta de uma sala de aula organizada em disposição retangular. Por que nós chamamos esse jeito de arrumar as cadeiras de disposição retangular? Porque lembra o formato de um retângulo. Pode ser o formato de um retângulo ou o formato de um quadrado. Nós também chamamos de disposição retangular.
Então, como que nós descobrimos quantas cadeiras tem nessa sala de aula resolvendo uma multiplicação por disposição retangular? O que a gente faz? Nós olhamos a quantidade de cadeiras que tem em cada fila, vezes a quantidade de filas. Vamos começar pela quantidade de filas. Quantas filas nós temos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5 filas. Temos 5 filas. Então, nós vamos multiplicar 5 vezes a quantidade de cadeiras que tem em cada fila. São quantidades iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é 5 vezes 6. E nós sabemos que 5 vezes 6 é quanto mesmo? Olha a tabuada. É igual a 30. Então, nessa sala de aula, tem 30 cadeiras. Mas nem sempre nós teremos uma situação em que vai ter uma imagem, uma figura, em que a gente vá olhar e descobrir quantas filas e quantas cadeiras tem em cada fila. Pode vir dessa forma aqui, ó, uma situação, problema. Se nós temos uma situação, problema, então o que a gente vai fazer? Vamos ler o que essa situação, problema está dizendo. As cadeiras do salão da Escola Clóvis Guerra foram organizadas em 14 filas, com 10 cadeiras em cada fila. Quantas cadeiras foram organizadas no salão? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos resolver essa situação, problema, utilizando multiplicação por disposição retangular, que é o quê? Nós vamos pegar a quantidade de filas e multiplicar pela quantidade de cadeiras que tem em cada fila. Então, nós vamos multiplicar o quê? 14 vezes 10. Esses dois números, 14 e 10, são dois números que é fácil a gente descobrir o resultado dessa multiplicação. Por quê? Porque essa multiplicação é vezes 10. Então, não fica difícil a gente fazer um cálculo mental e descobrir quanto vai dar. 14 vezes 10 é igual a quanto? 140 cadeiras. Mas, poderia ser números aqui em que não seria tão fácil resolver com um cálculo mental. Então, o que a gente tem que fazer? O algoritmo da multiplicação, que nós acabamos de falar. Fazer a continha de vezes entre os dois números. Continuando. Agora, nós vamos falar da combinatória. Fazer combinações. Olha para essa situação aqui. Ó. Vamos ler. Nessa pizzaria, temos os tamanhos de pizza, brotinho, média, grande e gigante. E os sabores de mussarela, calabresa e portuguesa. De quantas maneiras diferentes eu posso pedir uma pizza nessa pizzaria? O que a gente vai fazer? Combinações para a gente descobrir quantas formas diferentes nós podemos pedir uma pizza. Então, nós vamos usar o quê? Cada um desses tamanhos, cada um desses tamanhos com cada um desses sabores. Começando com brotinho. Nós podemos combinar brotinho com mussarela, com calabresa e com portuguesa. Podemos combinar média com mussarela, com calabresa e com portuguesa. Podemos combinar o tamanho grande com mussarela, com calabresa e com portuguesa. Podemos combinar o tamanho gigante com mussarela, com calabresa e com portuguesa. Quantas formas diferentes, então, nós conseguimos encontrar? 12 combinações. Pode contar aqui, ó, dá 12 combinações. Mas, como que eu vou descobrir quantas combinações diferentes eu posso fazer sem fazer as combinações? É só multiplicar uma quantidade aqui pela outra, a quantidade de tamanhos de pizza vezes a quantidade de sabores de pizza que tem nessa pizzaria. Então, fica a continha 4 vezes 3, que é igual a 12. Então, deu para aprender um pouco mais como resolver a multiplicação utilizando adição de parcelas iguais, disposição retangular e combinatória? Então, agora nós vamos fazer o quê? Colocar em prática o que aprendemos. Vamos resolver as atividades? Até o próximo vídeo.